Olá, queridos irmãos da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Meu nome é Renato e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre a nossa doutrina e quero agradecer muito por essa oportunidade. Vamos então elevando o nosso pensamento, nos conectando com a espiritualidade, louvando a Deus, nosso Pai, nosso Criador, louvando a Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso querido irmão, agradecendo a espiritualidade por mais essa oportunidade, principalmente os mentores da nossa casa, desta casa maravilhosa, que estão permitindo essa nossa conexão. Agradecer ao mentor, do palestrante, também está aqui para ajudar, para intuir, para colocar as palavras certas nos momentos certos e que o nosso trabalho siga da melhor maneira possível, trazendo aos queridos irmãos um pouco de tranquilidade, paz, porque é um assunto muito importante, muito sério que nós vamos conversar aqui hoje. Então, imensamente grato, nós vamos dando por iniciado ao nosso trabalho de exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Bem, meus queridos, o nosso assunto de hoje é o perdão. É um assunto bem, não vou dizer complicado, mas é um assunto muito interessante, muito importante para nós. E eu vou começar assim, já tocando num assunto que tem a ver, para nós começarmos essa nossa conversa hoje já quente, apesar do frio, que nós vamos começar já com um assunto quente. Então eu vou passar para vocês aqui do livro Espírito da Verdade, obra mediúnica psicografada pelos médiuns Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Caibar Schutel. Caibar Schutel, para quem não sabe, foi um grande espírita do final do século XIX, que tinha um programa de rádio e falava sobre o espiritismo. No início do século, nos anos 1900 e pouco ali, 1800 e pouco. Então foi um grande espírita, um grande batalhador pela nossa doutrina, e é uma pessoa, e também está colaborando aqui, psicografando oferecendo esse ensinamento, né, para o nosso querido Chico e para o Valdo Vieira. O filho do orgulho. O melindre filho do orgulho propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Assim, quando o espírita se melindra, julga-se mais importante que o espiritismo e pretende-se melhor que a própria tarefa libertadora em que se consola e esclarece. O melindre gera a prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades, ao invés de aboli-los. Essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Evitemos tal sensibilidade de porcelana, que não tem razão de ser. Devemos perdoar e esquecer se quisermos colaborar e servir. A rigor, sob as bênçãos da doutrina espírita, quem pode dizer que ajuda alguém? Somos sempre auxiliados. Ninguém vai a um templo doutrinário para dar, primeiramente. Todos nós aí comparecemos para receber, antes de mais nada, sejam quais forem as circunstâncias. Fujamos à condição de sensitivas humanas, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência, sustentada pelo dever cumprido.
Com a humildade não há o melindre, que piora aquele que o sente, sem melhorar a ninguém. Cabe-nos ouvir a consciência e segui-la, recordando que a suscetibilidade de alguém sempre surgirá no caminho, sempre. Alguém que precisa de nossas preces, conquanto curtas ou aparentemente desnecessárias. Sempre são necessárias. E para terminar, meu irmão, imagine se um dia Jesus se melindasse com os nossos sinceros, com os nossos incessantes desacertos, que não são sinceros. Então, meus irmãos, é interessante. Eu queria começar nesse assunto, porque eu acredito que nas nossas relações sociais, no nosso convívio, na nossa vida, pelo que a gente tem visto aí, eu acho que o melindre tem sido muito definitivo, muito forte nas nossas relações. Nossa, a gente vê muitas vezes pessoas se melindrarem por qualquer coisa. Se ofendem, se magoam, se machucam. E muitas vezes a pessoa que fez, que causou aquilo, nem sabe, nem ficou sabendo, porque às vezes a pessoa diz uma coisa que não era adequada, não se deu conta do que estava dizendo, e magoou alguém. E essa mágoa fica ali dentro de nós, fica nesse sofrimento, fica martelando. Isso é um veneno. Isso é como a erva daninha que fica embaixo da grama, né? Ela fica matando a grama. Um belo dia não tem mais grama. Assim é essa sensação que nós temos de melindre, de nos magoarmos, de nos importarmos com qualquer coisa. Hoje em dia, muitas coisas estão acontecendo em função dessa característica e não sei se é dos dias de hoje, de repente sempre foi assim. Hoje nós temos mais informações, né, com relação às relações sociais, né, entre nós. Basta ver aí as redes sociais e a gente está vendo assim, na própria rede, as pessoas brigando, discutindo, se ofendendo, muitas vezes bobagem qualquer. Ah, mas para mim aquilo é importante, não é bobagem. Então, pessoal, paciência, né? É isso que nós estamos conversando aqui. Até que ponto nós vamos deixar que as coisas nos atinjam dessa forma, a ponto de nós partirmos para cima de alguém, a ponto de nós nos melindarmos de tal forma que queremos uma retratação, ou devolver, ou uma vingança, né? Será que isso vale a pena? Todos nós buscamos a liberdade. Para que realmente a encontremos, é necessário conhecermos a nós mesmos e colocarmos em prática a nossa reforma íntima, ou seja, a renovação das nossas atitudes. Infelizmente, nosso conceito de perdão pode limitar ou dificultar a nossa capacidade de perdoar. Dizem que perdoar é coisa de gente fraca, medrosa, boba. Possuímos crenças negativas de que perdoar é aceitar de forma passiva tudo o que nos fizeram. Achamos que perdoar é aceitar agressões, desrespeito aos nossos direitos. Muitos afirmam: eu não levo desaforo para casa. Somos algum destes? É uma pergunta. Será que a pessoa que perdoa demonstra fraqueza de caráter? Não consta que o nosso mestre tenha demonstrado em sua vida fraqueza de caráter. Alguns até pensaram que ele era meio fraco, já que quando perseguido e açoitado, não esboçou qualquer gesto de reação, e no auge do seu martírio ainda foi capaz de pedir ao Pai que perdoasse os seus ofensores. A primeira razão para perdoar encontra-se na constatação de que todos nós ainda somos imperfeitos. Não há ninguém no atual estágio do planeta Terra que não tenha atingido a perfeição, que tenha atingido a perfeição. Por isso, o erro faz parte das nossas vidas.
A visão da eternidade que a doutrina espírita nos mostra abre os nossos horizontes, pois se já percorremos inúmeras encarnações, muitos já aprendemos, porém temos que aprender outras centenas de lições. Então, ao longo da nossa existência, a gente temos uma série de informações através a reencarnação é uma grande forma de nós aprendermos muito, porque temos oportunidade de corrigir nossos erros, de acertarmos o nosso caminho. E é necessário que a gente tenha essa noção de que realmente esses pesos que nós carregamos nas nossas costas, essas mágoas, esse sofrimento, essas ofensas, realmente nos atrapalham, não vão a lugar nenhum, não deixam nós evoluirmos. Claro que nós vivemos num planeta onde os espíritos aqui encarnados, cada um se encontra num nível de evolução. E é por isso que existem esses conflitos todos, né? Muitas vezes a pessoa faz alguma coisa por ignorância, né? Não é por vontade própria, né? Ou às vezes nem se dá conta. Se alguém nos ofende, não o faz por maldade, mas por ignorância. Ignorância significa que quem nos ofendeu ignora, ou seja, ainda não aprendeu a lição do respeito. Sendo assim, haveremos de aceitar as pessoas como elas são, cheias de virtudes e defeitos. Não há perfeição, ainda somos imperfeitos. Vamos sair da ilusão de que os outros devem ser perfeitos, principalmente quando agem conosco. Nós temos essa questão de querer muito dos outros, né? Ou nos acharmos intocáveis. Nós somos imperfeitos. Por isso que nós estamos aqui, vivendo nesse planeta. Por que nosso irmão ali também tem que ser perfeito? Então acho que a empatia hoje é uma coisa mais importante que se pode. É uma ferramenta que nós podemos, todos nós, usarmos, né? Nos colocar no lugar do outro, tentar entender o que está acontecendo, não julgar tanto assim, levar tão a sério as coisas, né? Será que nós não estamos levando muito a sério pequenos detalhes? O autoconhecimento é fundamental para que nós tenhamos controle sobre nós mesmos. Aquela pessoa que tem autoconhecimento tem mais condições de enfrentar as adversidades. Porque ela sabe, ela se conhece, ela tem autoconfiança. A autoconfiança é fundamental na nossa vida. E isso tudo nós estamos recebendo no Espiritismo. O Espiritismo, a primeira coisa que nos ensina é a liberdade. Nós não somos obrigados a nada. Mas nós temos que responder às nossas escolhas. Muitos dizem, né? Eu me desiludi com aquela pessoa. Não é? Todo mundo diz isso, né? É claro, sabem por quê? Porque se iludiram com ela pensando que essa seria perfeita o tempo todo. Provavelmente notaram mais virtudes e aí passaram a imaginar que aquela pessoa era um anjo caído do céu. Mas quando essa mostrou os seus defeitos, veio a desilusão, o engano, a decepção. O erro está em nós, que não aceitamos as pessoas como elas são. Podemos dizer então, sem aceitação, não há perdão. Outro motivo para esquecermos as ofensas está na constatação de que o perdão traz um grande alívio para quem perdoa, nem sempre para quem é perdoado, porque muitas vezes quem é perdoado não consegue se livrar da sua consciência, mas esse também precisa aprender a se perdoar e recomeçar. O
auto-perdão também é importante. Isso é importantíssimo, porque às vezes a gente não se perdoa, né? Principalmente quando a gente reconhece que errou muito. Foi muito forte o que nós fizemos. Que é um sinal de grandeza também. Mas é necessário que a gente se perdoe também. Né? Assim como se foi perdoado, por que não se perdoar também? Muitas vezes a gente tem que se desligar das coisas, né? A gente tem que sair um pouco fora da situação que a gente está enfrentando. Perdoar e esquecer? Não. Perdoar independe de esquecer. Uma coisa nada tem a ver com a outra. São coisas distintas. Até porque não somos alienados. Temos no cérebro uma memória que registra todos os fatos. Por isso, quem perdoa não tem que necessariamente esquecer-se do agravo sofrido. O que é preciso, na verdade, é esquecer do sentido de diluir a mágoa, a raiva ou o ressentimento que o fato gerou. Caso contrário, o perdão é superficial ou até mesmo ilusório. Então, assim, a questão de esquecer é tão... É óbvio que tem coisa que a gente não quem está com a cicatriz não esquece. A questão é não dá a importância tal que isso venha nos atrapalhar. Porque perdoar é perdoar mesmo. É colocar a coisa no seu devido lugar. Mas é óbvio que aquele que sofreu vai ter um tempo, né, de maturação. E aí com o tempo vai acabar esquecendo. Não é fácil esquecer. Aquele que sofreu, que apanhou, sabe, né? Esse tipo de esquecimento é extremamente benéfico para quem sofreu algum tipo de agressão, porque a energia gerada a cada instante em que se revive o fato infeliz, vai se lembrando, né? Aumenta a ferida que se formou e numa verdadeira roda viva acumula novo e desnecessário sofrimento. Então a gente vai se lembrando, toda vez que a gente se lembra vai sofrer, vai sofrendo. Tanto isso é uma verdade que a própria ciência da psicologia diz a todo instante, atestando que o esquecimento da mágoa por si só vale como uma excelente psicoterapia. Pois que o apego à ofensa propicia ao ofendido a oportunidade de carregar sozinho a chaga em que ela se constitui. Então veja bem, a pessoa anda agarrada naquela ofensa. Vai carregando aquilo nas costas. E cada vez pior. Então é importante a gente colocar a coisa no seu devido lugar. O perdão é sempre para quem perdoa. Por isso, não nos contaminemos pela raiva, pela cólera ou pela mágoa. Vivamos em paz e com a nossa consciência tranquila, pronta para merecer o perdão das pessoas que prejudicamos com os nossos atos, palavras e pensamentos. Pois somente será perdoado aquele que perdoa. Essa é a lei. Então, assim, a gente tem que realmente tentar se livrar da raiva, da cólera, da mágoa. Isso realmente é um veneno que nós carregamos muitas vezes, né? Muitas vezes por uma coisa que nem existe mais. Muitas vezes, né, nós carregamos mágoas dos pais ou de alguém que nem existe mais, não está mais aqui. Não resolvemos o problema porque a mágoa não permitiu e aquilo vai acabar voltando numa outra encarnação. Nós espíritas sabemos disso e temos que pensar muito bem nisso. Agora que nós vamos conversar sobre isso. Uma coisa importante aqui. A vinda de Jesus trouxe ao nosso planeta uma nova concepção no que se refere ao perdão. Uma das partes mais lindas de sua missão foi justamente mudar a concepção de um Deus tão bárbaro quanto o homem, ensinando sobre um Deus justo, mas infinitamente bom, severo, mas infinitamente misericordioso, um Deus que a tudo perdoa
mas que deixa ao sabor do livre-arbítrio de cada um a responsabilidade de suas atitudes e o aprendizado que elas possam trazer. Lembramos que Jesus disse: perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isto é perdoar quantas vezes forem necessárias. Além disso, entre outras parábolas, Jesus disse: amar o seu inimigo. Ora, nós sabemos que amar o seu inimigo é uma coisa muito difícil, quase impossível, dependendo muito do que aconteceu. Nós temos que ser realistas. Mas essa frase, esse ensinamento de Jesus, amar o seu inimigo, nós podemos raciocinar da seguinte maneira: a palavra amar, naquela época, era muito ampla. Não é o sentido que hoje nós damos de amor. Amar, vocês podem imaginar assim: não odiar. Assim como o ódio pode ser considerado não amor ou menos amor, nós podemos considerar amar menos ódio ou não odiar. Então, não odiar o seu inimigo, isso é uma grande coisa. Emmanuel, o Consolador, na questão 337, concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Uma boa pergunta, né? Quer dizer, se eu perdoo, a pessoa não quer receber perdão, como é que a gente vai? Eu quero uma conciliação, vamos nos acertar. E não se consegue. Qual é a solução? A resposta: cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos a conservam no coração. Vemos aí embutida nas palavras de Emmanuel mais um alerta a considerar. Aquele que busca sinceramente o perdão já está fazendo dignamente a sua parte, ainda que o ofendido se recuse. Quando aquele que concede o perdão não deve se ater ferrenhamente ao que vai ser feito do perdão que concedeu, já fez a sua parte. Também aí, o que se seguir é problema do perdoado. Cada um faz a sua parte, né? Porque quando a gente não acerta nessa vida, a encarnação, ela foi feita para acertar as coisas. Nós viemos para um mundo de provas e expiações para passar por provas e expiações. E para colocar também em ordem ou corrigir erros cometidos em vidas anteriores. Quando nós temos um atrito desse com alguém, com outro espírito, se não for resolvido nessa vida, em alguma vez, alguma encarnação vai ter que ser resolvido. Então, quanto mais rápido, melhor. Isso foi o que Jesus disse. Jesus disse: reconcilia-te logo, rapidamente, com o seu adversário. Porque, não resolvendo nossa vida, é um inimigo que continua existindo e nós vamos nos reencontrar. É o obsessor que vai atrapalhar a nossa vida no futuro, né? Ou o obsessor encarnado que vai nos atrapalhar também, vai nos encontrar, nem se dá conta do que é. Nós não nos lembramos, estamos sendo atacados violentamente, muitas vezes, atrapalhando bastante a nossa existência, porque nós não conseguimos acertar. Então, para concluir, lembremos de que, esquecendo ou não, se o perdão é algo muito importante para o perdoado, é ainda muito mais para aquele que tem a felicidade de conseguir perdoar, porque quem perdoa já cresceu no amor. Quem humilde e sinceramente pede perdão,
caminha para o mesmo crescimento. Perdoar não é uma atitude humilhante, é o reconhecimento da própria luz que está em nosso coração. É o desejo que o próximo reencontre sua verdadeira natureza. Então, meus irmãos, essa é a nossa reflexão de hoje, para nós podermos pensar, né, o que realmente nós queremos dessa nossa experiência, dessa nossa existência, que nós consigamos usar os conhecimentos, os ensinamentos que Jesus trouxe para nós. Nossa doutrina nos mostra tudo isso. O perdão é uma questão muito importante, é uma questão primordial para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Perdoar é amar a vida, amar a si mesmo, amar o próximo, pois nossa origem é simplesmente o amor. Essa é a base de todo o nosso estudo, todo o nosso conhecimento. Não é fácil, nós sabemos, mas nós vamos conseguir chegar lá. Nós estamos aqui para isso. Estamos juntos, nos ajudando mutuamente, para podermos vencer essas dificuldades todas e termos a humildade de reconhecer os nossos erros e pedir-nos perdão quando for necessário. Então, meus queridos, vamos fazer o nosso encerramento, vamos agradecendo a espiritualidade, aos mentores, todos aqueles que estiveram aqui nos ajudando, contribuindo para que pudéssemos falar sobre esse assunto tão importante num curto espaço de tempo, de uma forma rápida, mas com palavras importantes, e que nós possamos refletir sobre tudo isso e trazer a nossa vida, a nossa existência, porque não adianta só teoria, nós temos que colocar em prática. E isso depende de cada um de nós. De cada um dos irmãos que escutarem essas palavras, que possam transformar em luz, em conhecimento, em informação para todos seus amigos, para todas as pessoas da sua família, para que nós possamos, que vivemos todos, né, em conjunto, nós possamos nos perdoar mutuamente, para que a gente possa seguir em frente, cada vez mais em direção ao nosso Pai. Então, nesse momento, nós muito agradecidos, damos por encerrado o nosso trabalho de exposição doutrinária para a nossa querida Sociedade Espírita Luz e Caridade. Que assim seja.